Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa Lohana e hoje nós daremos início a um assunto muito interessante, muito importante, que é o ambiente e as relações ecológicas, tá? Mais especificamente, a própria ecologia, que é um assunto encantador e interessantíssimo para a gente, tá? Antes de tudo, eu peço para que vocês estejam com seus cadernos e canetas para vocês irem anotando suas dúvidas ou os pontos mais específicos e importantes da nossa aula, ok? Vamos começar? Antes de tudo, eu quero saber de vocês. O que é ecologia? Vocês já ouviram falar nesse termo? O que ela estuda? Tudo mais? Bom, o estudo da ecologia ele é bastante abrangente, tá? E ele envolve a observação e a análise da interação entre os seres vivos, que aqui serão conhecidos como os fatores bióticos, aqueles que possuem a vida, sejam eles de mesma espécie ou de espécies diferentes, tá? E é estudada a interação desses seres vivos com os não vivos, que nesse caso serão chamados de fatores abióticos, que pode ser o ar, a água, a temperatura, o relevo, entre outros. No caso dessa imagem aqui, está o peixe, tá? Dentro da água. Então, no caso, nós poderíamos estudar como ele se desloca, para onde ele se desloca, como a água tem influência nesse deslocamento dele, tudo mais, tá certo? Enfim, esses fatores, tanto bióticos quanto abióticos, eles estão em interação contínua. Sempre estão tendo algum tipo de interação, tá? Nunca param. Bom, para facilitar o estudo da ecologia, foram criados os níveis de organização dos seres vivos e do próprio ambiente de uma forma hierárquica. Mas o que é essa forma hierárquica? É a organização ou a classificação em uma escala que pode ser de tamanho, uma escala de importância, de valor, enfim, tá? E esses níveis são bastante importantes para delimitar os estudos na própria ecologia, tá? Que podem ocorrer em diferentes níveis, certo? Mas quais são esses níveis? Os níveis são organismo ou indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Aí vocês vão vendo, né, que de acordo com o nível vai aumentando a quantidade de seres que ali estão situados, certo? Por exemplo, o organismo ou indivíduo é um só. A população já é um conjunto deles. A comunidade é um conjunto ainda maior, o ecossistema maior ainda e a biosfera é ainda bem maior, né? Que no caso aqui é o planeta Terra. O organismo ou indivíduo é aquele representante da espécie, tá? Ele é a unidade, o único. E, por exemplo, nós podemos usar o lobo, tá? O lobo, entre outros lobos, ele é um indivíduo da espécie desse mamífero, tá? Que tem a espécie dele aí todo certinho, que eu não vou nem falar, porque senão eu vou me enrolar. Mas, enfim, ele é a unidade, ele é o único entre os outros, vamos dizer assim, tá? Se tirarmos só ele vai ser o indivíduo que vai representar aquela espécie, ok? A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área geográfica, que formam uma população, tá? Ou seja, é um conjunto de idênticos, tá? Por exemplo, os lobos, eles formam populações que vivem na área do Cerrado do Brasil, tá? Essa é a população, é um conjunto dos idênticos de mesma espécie. A comunidade, elas são compostas de populações, como falamos anteriormente, que são populações de diversas espécies que vivem em uma mesma área geográfica, tá?
São diferentes indivíduos, diferentes conjuntos de indivíduos dividindo o mesmo ambiente. Por exemplo, a população dos lobos, cobras e plantas formam a comunidade dos cerrados, tá? E dessa comunidade fazem parte também outras populações, tá? Então, isso que é uma comunidade. São diferentes grupos de populações, tá? Que vivem em uma mesma área. O ecossistema, ele é um conjunto formado por uma comunidade e o meio abiótico que vão formar ele, tá? O meio abiótico é aquele que não possui vida. Um lago, um rio, uma floresta ou até um aquário, eles são considerados ecossistemas, tá? Por exemplo, os fatores abióticos do ecossistema do Cerrado são propícios à vida de todos os seres que ali estão inseridos, certo? E uma observação que é importante ressaltar é que a vida dos seres vivos desse ecossistema também dependem das relações alimentares que eles têm entre si. Bom, a biosfera é, vamos dizer, o nível máximo, tá? Porque é o conjunto de todos os ecossistemas que são presentes na Terra, que tem interação constante entre os fatores que a compõem, tá? Pode-se dizer que a biosfera é a região do planeta onde é impossível encontrar até seres vivos no ar, na água ou no solo. Ou seja, é possível encontrar seres vivos para todos os lados na biosfera, tá? Ela é o nível máximo desse nível de organização da ecologia. Nós falaremos um pouco agora sobre habitat e nicho ecológico, tá? Que são termos que algumas pessoas confundem bastante, e nós vamos tirar de letra agora o que são. Bom, habitat é o lugar em que uma espécie ou uma população vive, tá? Pode ser pequeno, como por exemplo o nosso sistema digestório, tá? Que tem população de algumas bactérias que são, assim, não fazem mal para o nosso corpo, tá? Elas são para estar ali mesmo, tá? Então, um exemplo é o próprio sistema digestório, tá? Ou pode ser um ambiente muito grande, como, por exemplo, o Oceano Atlântico, tá? Então, esses são hábitats. São lugares em que uma espécie ou uma população vivem. Já o nicho ecológico, ele é um modo de viver de um ser vivo na natureza, tá? E o papel que ele desempenha naquele ecossistema, tá? O nicho ecológico, ele inclui fatores bióticos, vivos e abióticos, os não vivos, que vão interferir na sobrevivência e na reprodução da espécie, tá? E essa forma de interferir pode ser a quantidade da luz que é disponível naquele ambiente, quantidade de espaço necessário para a sobrevivência, a variação da temperatura que ocorre ali, enfim. Por exemplo, em um mesmo hábitat, as espécies têm nichos ecológicos diferentes, entendeu? Tem modos de viver diferentes. Agora falaremos um pouco sobre estabilidade ecológica. O que é estabilidade ecológica? Bom, gente, os ecossistemas, eles envolvem bastantes relações que são muito complexas entre os seres vivos e os não vivos, tá? E eles estão em constante estado de perturbação e mudança. E há uma certa estabilidade entre esses elementos que o compõem e a capacidade do ecossistema se adaptar às perturbações que podem ocorrer, tá? E esses estados de tranquilidade, ou seja, que o ecossistema se adapta àquela situação, são chamados de equilíbrio, tá? A estabilidade ela é a capacidade da resposta de um ecossistema no caso de uma perturbação, tá? Envolve o tempo de resposta à perturbação e a intensidade da modificação que o sistema pode suportar. Mas quais são os exemplos dessas perturbações que os ecossistemas podem sofrer? Podem ser incêndios, enchentes, variação de temperatura, enfim, tudo isso
influencia de alguma forma nos ecossistemas e a forma como eles vão responder isso, vão adaptar-se a esse novo cenário, é o que chamamos de estabilidade ecológica. Bom, agora que já falamos um pouco sobre o ambiente em que os seres estão inseridos, vamos começar a falar sobre a relação que esses seres vivos têm, tá? Bom, nos ecossistemas ocorrem muitas interações entre os indivíduos, sejam eles de uma mesma espécie, que são chamadas relações intraespecíficas, tá? E podem ser entre indivíduos de espécies diferentes, que são as relações interespecíficas, tá? E essas relações ocorrem para a obtenção ou compartilhamento de abrigo, alimento ou até recursos próprios do ambiente, tá? E ainda podemos dividir essas relações em harmônicas, que são as relações que trazem benefício àqueles seres vivos que estão envolvidos, tá? Que não vão prejudicar eles. E tem as relações desarmônicas, que é quando um dos indivíduos que vai participar dessa relação, ele sai prejudicado. Então, vamos entrar um pouco nesse assunto agora. As relações harmônicas intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie e que podem ser divididos entre colônias e sociedades, tá? São entre a mesma espécie e que não vai prejudicar nenhum dos que estão situados. As colônias ocorrem porque são indivíduos que estão conectados uns aos outros de forma física e que não podem sobreviver se estiverem separados, tá? Há colônias em que cada indivíduo executa mesmas funções, como por exemplo nos recifes de coral, e em outras colônias, como a caravela, tá? Ocorre a divisão do trabalho e os indivíduos são especializados, cada um tem a sua função. Um tem função de proteção e defesa, o outro tem função de reprodução, o outro de natação, flutuação, o outro de alimentação, enfim. Tá? Esses são os tipos de colônias que nós podemos ver, que os indivíduos têm as mesmas funções ou funções separadas. O outro tipo são as sociedades, tá? Nas sociedades, os indivíduos eles atuam em conjunto e de uma forma cooperativa, tá? Tem a hierarquia e apresentam divisão de trabalho. São exemplos de animais que vivem em sociedade, algumas espécies de vespa, cupim, formiga e a maioria das abelhas, tá? Aqui temos o exemplo da colmeia, tá? Onde na colmeia temos a rainha, as operárias e os zangões. A rainha é a mãe de todas as abelhas da colmeia. De seus ovos vão sair as operárias, os zangões e as futuras rainhas. A larva fêmea, que será a rainha, ela recebe geleia real e ela cresce muito mais do que as outras abelhas. Bom, as relações harmônicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? E há benefício para as duas espécies ou somente para uma, tá? Mas não traz prejuízo para outra, tá? Vamos ver um pouco sobre essas relações agora. Tem o mutualismo, que é a relação entre indivíduos onde ambos são beneficiados, tá? E eles podem compartilhar abrigo, alimento ou os próprios recursos do ambiente. No mutualismo, as espécies dependem dessa relação para sobreviver, tá? Que é o caso dos líquens, que são associações de fungos e algas. Eles provêm recursos que o outro não consegue obter sozinho, tá? Então, eles fazem essa troca, mas não deixa um em prejuízo. Tem a protocooperação, que também pode ser chamada de mutualismo facultativo, que é a relação entre dois indivíduos, na qual ambos são beneficiados, mas essa relação não é obrigatória para a sobrevivência deles, tá? Como a anterior. A anterior, ela é obrigatória. Bom, um exemplo da protocooperação é a moreia. A moreia, ela é um peixe, tá? Que tem mais de 1 metro de comprimento
E algumas espécies de crustáceos, por exemplo, o camarão, se alimentam dos restos de alimentos que ficam entre os dentes da moreia, tá? Então, esse é um exemplo de protocooperação. Podemos ver também o comensalismo. O comensalismo ele envolve a interação entre dois organismos, onde um é beneficiado e o outro não, mas também não prejudica a relação, tá? Um exemplo são as orquídeas. As orquídeas elas se fixam em alguns troncos de árvores, tá? Mas não prejudicam elas, tá? E elas se fixam para alcançar maior luminosidade, tá? Ter maior alcance à luz do sol. Esse é um tipo de comensalismo, tá certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as relações que são desarmônicas, tá? Falaremos sobre a intraespecífica e a interespecífica. As relações desarmônicas intraespecíficas é um tipo de relação que acontece entre os indivíduos da mesma espécie que vai trazer prejuízo para um ou para ambos os participantes. Tá? Vamos ver um pouco sobre elas agora. Tem o canibalismo, que é uma relação onde os indivíduos se alimentam de outros de sua própria espécie. Tá? Geralmente ocorre em situações de falta de alimento ou até de limitação de espaço, que vai fazer com que esse indivíduo vá se alimentar do seu aparente, do seu próximo, tá? Que são de mesma espécie, como vemos na imagem. Tem a competição intraespecífica, tá? Que é a disputa entre indivíduos da mesma espécie por alimento, por território e até por parceiros sexuais. Essa competição prejudica ambos os que estão envolvidos, porque geralmente eles brigam, como aqui vemos lobos, brigam e saem machucados, ou seja, eles vão sair prejudicados, tá? Mesmo que estejam competindo, um sempre vai sair, nesse caso os dois, vão sair prejudicados. Agora começamos as relações desarmônicas interespecíficas. Bom, as relações desarmônicas interespecíficas, elas acontecem entre os indivíduos que são de diferentes espécies, tá? Que vai trazer prejuízo para um ou também para ambos que participam da relação, tá? Na anterior, ocorria dentro da espécie, dos próximos, tá? Aqui são entre espécies diferentes, ok? Tem a competição interespecífica, tá? Onde os indivíduos de espécies diferentes podem disputar território ou recursos do ambiente, na imagem o próprio alimento. Essa relação é a competição interespecífica, tá? Aqui como vemos, né, os pássaros brigando pelo alimento que o outro está utilizando para comer. Tem a predação. A predação ela ocorre quando um indivíduo de uma espécie, o predador, vai se alimentar de outra espécie, tá? Que é a presa, ou de suas partes, né? Vai matar, só vai pegar uma parte-chave. E os predadores são os carnívoros, tá? Aqui vemos uma onça pintada, né? Correndo atrás dessa próprio bichinho, coitado, minha gente. Mas enfim, esse é a predação, tá certo? E tem o parasitismo, esse é o último, ok? Bom, a relação do parasitismo é quando o indivíduo de uma espécie, o parasita, ele sobrevive à custa de um indivíduo de outra espécie, que no caso é o hospedeiro. O hospedeiro é o que vai sair prejudicado. E na maioria dos casos, a interação do parasita não mata o hospedeiro, tá? Mas em outros casos pode até matar. Os parasitas, eles podem ser endoparasitas, que vão penetrar no organismo, ou os próprios ectoparasitas, tá? Que eles não entram no organismo, certo? Bom, os parasitas, exemplos de parasitose endo, é o amarelão, tá? Ou a ancilostomose, tá? É uma parasitose que provoca anemia
e pode ser causadas por vermes, como eu falei, endoparasitas. Essas larvas vão penetrar na pele, vão ficar lá alojadas no organismo do indivíduo e vão causar a ancilostomose, tá? Também são exemplos de endoparasitas os próprios vírus, tá? Que são causadores de várias doenças como a gripe, febre amarela, a AIDS também, tá? São parasitas endoparasitismo. Como um exemplo de ectoparasitas, a gente pode citar o piolho. O piolho é um parasita que não necessariamente entra no organismo, ele fica do lado de fora, mas que traz prejuízo para o hospedeiro, tá certo? Bom, e o parasitismo também pode ocorrer em espécies vegetais, tá? Tem um tipo de cipó que ele não possui folhas, ou seja, ele não faz fotossíntese, e ele tem que se alimentar da seiva de outra planta que ele vai se hospedar ali, tá? E é um exemplo de parasitismo também. Eu tinha falado que o parasitismo era o último, mas no caso é o amensalismo, tá? O amensalismo, ou também conhecido como antibiose, ocorre quando alguns indivíduos de uma população inibem ou vão impedir o desenvolvimento dos indivíduos de outras populações, certo? Por exemplo, de plantas mesmo. As folhas de eucalipto que caem no solo, elas liberam substâncias que inibem o desenvolvimento de outras plantas, tá? E esse é um tipo de relação desarmônica, tá? Em que vai prejudicar um dos seres que estão envolvidos. Agora eu queria saber de vocês por que é importante a gente analisar essas relações que ocorrem entre os seres vivos e entre os seres em um ambiente. Por que é importante a gente estudar sobre ecologia, sobre essas relações que ocorrem no ambiente? Por que será? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco, tá? Se quiserem fazer anotações, a gente debate na próxima aula, tá? De revisão a esse assunto de ecologia. Agora eu trago para vocês uma proposta de atividade, que é uma representação esquemática, que vai ser a primeira parte da avaliação, onde cada aluno vai confeccionar a representação, uma maquete, um desenho, fazer um desenho virtual para computador, celular, enfim, de um ecossistema e que os indivíduos que estejam nele obtenham algum tipo de relação dessas que eu citei, tá? E deve ter uma boa clareza e uma boa explicação para cada relação, tá? Cada pessoa vai confeccionar e explicar a sua representação, tá? E vai abordar os seguintes pontos: quais indivíduos estão presentes no ecossistema, quais são suas espécies e onde vivem, e o tipo de relação que está ocorrendo ali e no que ela consiste, tá? As apresentações serão feitas em um formato síncrono, ok? E a segunda parte da avaliação será um quiz interativo que eu irei confeccionar, ok? Onde a gente vai revisar tudo o que nós aprendemos durante essa aula, tá? E vamos desenvolver ainda mais os nossos conhecimentos, relembrando todos os pontos específicos que nós vimos aqui e o que estudamos. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto sobre a aula, tanto sobre o trabalho, enfim, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? Tanto por e-mail quanto por WhatsApp, qualquer plataforma, podem falar comigo que eu estarei respondendo todos, ok? Espero que tenha sido muito agregador essa aula. Qualquer coisa, só entrar em contato, ok? Muito obrigada e tenham bons estudos.